eu vi essa coisa do Guilherme de Pádua ontem, parece que teve algum erro de informação, ele não estava no almoço, estava só a mulher tirou uma foto, a Michelle não sabia que quem tirou a foto era a mulher, então um certo cuidado, né? E acho que os evangélicos também olham para esses caras que cometeram crimes, olha, regenerou, tal, coisas desse tipo. Também tem um pouco isso na mitologia evangélica. O melhor que a esquerda faz é ficar longe disso. Porque eu vou te falar, o Guilherme de Pádua existe, eu falei aqui numa conversa que nós tivemos numa live com a Gisele, acho que foi quarta-feira, dizendo, olha, tem um fundamento, isso é fundamento. As pessoas não estão entendendo, e é importante o que eu vou falar agora. O Brasil tem já um ministro terrivelmente evangélico. Se você imaginar 30% da população evangélica, não são todos iguais, mas o que eu quero dizer é que isto veio para ficar. Isto é, o movimento evangélico veio para ficar. Existe dentro do movimento evangélico algo que é claramente fascista, outros que não. Mas todos têm alguns fundamentos que são comuns. Por exemplo, a questão do cara que cometeu um crime, por maior que seja, ele tem o direito de se regenerar, ponto. E isso é pedra fundamental. Você não vai mexer nisso. Você só vai afastar evangélico se você tocar nisso. Qualquer de nós tocarmos. E isso tem razão de ser. Isso tem razão de ser. Porque, veja bem, se a condenação do Guilherme de Pádua fosse ficar sem os dois braços, ele estaria sem os dois braços. Só que ele estaria andando entre nós. Então, na época, o rigor, ele foi condenado com o máximo rigor da lei da época. E está pago. Então eu falo para você, então quando você vê que um dos maiores crescimentos do movimento evangélico é dentro de presídio, que os bíblias, eu já fiz matéria disso, chamado bíblias, são únicos que são respeitados lá dentro, no sentido que eles não precisam entrar em facção. Então são os bíblias. Então eu estou dizendo o seguinte, porque até os presos que vivem ali é o limite da humanidade, onde o ser humano está no seu limite. Quer dizer, ali são sentimentos agudos, movimentos agudos, tudo. Se eles respeitam, quem somos nós? Então eu digo para você que não vivemos essa experiência. Então eu disse, esqueçam, porque só estão afastando. E nós nos movemos por preconceito, inclusive em relação aos evangélicos. E vou dizer mais uma coisa, quando você tem um ministro, tem 30%, o Lula foi essa semana na Fiesp, que é o capital. Teve o grande capital, que representa o grande capital. Você teve movimento, o ato da USP, que foi interpretado até como união do capital e trabalho. Não foi união do capital e trabalho. Na verdade, foi um encontro entre capital e trabalho em defesa da democracia pelo bem de todos. Algo que é a essência da social-democracia. Isso foi feito lá, ponto. Ah, mas eu não gosto da social-democracia. A social-democracia é o socialista que se encontra com o grande capital e dizem, vamos caminhar juntos, até onde der. E cada um vai abrir mão do seu pressuposto, mas vai fazer acordo que sejam, atendam a interesses dos dois lados até onde der. Então eu digo para você, cadê o movimento da esquerda em direção aos evangélicos? Eu entrevistei aqui o Evaldo Ramos, eu conheço o Ricardo Gondim aqui, eu conheço, e estão todos desprezados. Eu conheço o René Kivitz, eu conheço, o Ricardo Gondim é filho de uma pessoa que foi torturada. Absolutamente esquerda. Porque não há linguagem, não há espaço para eles. E isso é necessário aproximação. Assim como houve aproximação do grande capital, tem que ter aproximação do movimento evangélico, ponto final. Não significa abrir mão das suas convicções. Porque o que o evangélico quer é duas coisas. Que eles sentem que eles são 30% e eles sentem como se fossem alvo de preconceito. Na verdade, estão aliados ao poder. Mas esse discurso pega das pessoas comuns. Grandes lideranças estão aliadas ao poder, mas o evangélico comum não. Mas quando ele vê que não há nenhuma aproximação em direção a ele, ele rejeita. Isso é natural. Existe uma festa da democracia e você não convida o cara para entrar. É óbvio que ele vai se aliar a quem convida, a quem faz aceno. Então eu falo para você, se encontra com o grande capital, por que não se encontra com o movimento evangélico e respeita a linguagem? Veja que a Michelle hoje ela é fundamental. Eu disse também na reunião de quarta-feira, ela domina a linguagem. Ela domina a linguagem. E isso que aconteceu ontem, do encontro, foi uma fake news. Porque o Bolsonaro estava aqui no restaurante, eu fiz vídeo sobre isso, ele não estava lá.
que foi fake news. Só que aquilo que eu vou dizer para você, olha a ação concertada. Surgiu um blog, a informação, de pouca expressão. Só que isso foi repercutido com jornalistas de grande expressão, de grande popularidade. Nós estamos no centro de uma eleição, ou nós estamos numa campanha eleitoral que tem como centro a contra-inteligência. Entendam isso. Tem armadilhas para todos os lados. Essa história do Guilherme Pado foi uma armadilha. Só que hoje, quando você entra na rede social, no Twitter, tá todo mundo dizendo a imprensa é mentirosa, 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 mentirosa. Tornou Michele Bolsonaro vítimas. Porra. Então eu digo para você, vai ter casca de banana para todo lado. É hora de jornalistas usarem a sua experiência, terem muita maturidade. Não é jogo para criança. Entendeu? É o jogo de ter muita maturidade, deixar a vaidade, deixar a busca instantânea por audiência e likes, para dizer, não o que as pessoas querem ouvir, mas dizer que eles precisam ouvir. E vendo todas essas ações que estão ocorrendo aqui, eu estou te falando, eles estão no momento que eles estão tentando uma virada, e estão usando todas as armas. A censura nossa faz parte disso, mas eles estão colocando armadilhas em todo momento, porque isso é contra a inteligência. E Forças Armadas entendem disso. E se você imaginar que nos Estados Unidos haja também um Estado profundo de lá que age aqui dentro do Brasil, você pode perceber que há estratégia de contra-inteligência para desmoralizar o movimento de esquerda. E isso inclui religião, viu? Aliás, muito religião. Então as pessoas precisam entender. Ouçam especialistas, porque hoje tem liderança evangélica de esquerda, eu citei 3, mas tem outras. Tem o do Rio também tem, eu estou falando de São Paulo, onde eu conheço mais, mas no Rio também tem. Então, ouçam, incorporem a campanha. Ninguém vai precisar dizer o que não acredita, até porque isso não pega. Você tem que ser sincero, e isso é respeitado em qualquer ambiente, mas não deixe os caras de fora. Joaquim, quando você falava, eu me lembrava do tweet de ontem do Jair Bolsonaro, né, que claramente não foi escrito por ele, porque não é o tom que ele costuma usar, e aí eu percebi que eles publicaram essa fake news do almoço com Guilherme de Pádua, para que horas depois ele pudesse, para que a notícia repercutisse, para que vários sites mordessem a isca e para que ele aparecesse como uma vítima, como você está falando. Olha aqui o tom da mensagem. Em respeito a Glória Pérez, não alimentaria essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável. As ilações com base em informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem sua falta de escrúpulos e desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas. O Bolsonaro nem sabe escrever desse jeito, né? Sequer participei do almoço em Belo Horizonte. A mesma imprensa já havia divulgado que eu estava em uma churrascaria em São Paulo na mesma data e hora. Quem propagou a mentira já sabia da verdade, mas não se preocupou com a dor que poderia causar até a família de Daniela Pérez. Aos que embarcam neste verdadeiro vale-tudo podem bater em mim à vontade. Parece até um cara tranquilo, né? Só peço que tenham respeito, pelo menos, por aquelas pessoas que não podem se defender e que deveriam ser preservadas. O sofrimento dos familiares e amigos diante de uma perda não basta para vocês, né? Aí fala, minha história de luta por leis mais duras para assassinos e estupradores fala por mim e tal, tarará. Enquanto viver, serão as vítimas, não seus algozes, que contarão com a minha eterna solidariedade. Né? Essa mensagem é uma mensagem já de campanha eleitoral, após um ato de contra-inteligência, como você muito bem colocou.